Boa noite, meninas. Que felicidade estar aqui com vocês, mais uma conferência e ver outros rostinhos que eu não tinha visto ano passado e ver que nosso grupo está crescendo. Obrigada, Das. Quantas já foram abençoadas aqui? Se a gente não tivesse nem palavra, né? A gente já foi tão trabalhado pelo Espírito Santo. Mas eu creio que esse momento é o momento que Deus reservou para falar com você. Amém? E enquanto eu orava ali, eu senti muito forte de dizer para vocês, não se preocupe com a sua casa. Existem mulheres aqui que estão preocupadas com seus filhos, a hora que eu vou chegar em casa, como é que eu vou fazer, dar conta de tudo. Querida, eu queria te dizer que Deus está cuidando de tudo. Esse é o tempo de você fluir na presença dEle. É um tempo que Ele separou no céu para que você estivesse aqui recebendo. Amém? Então, só ficar, como a Ilza disse para mim, vamos nos divertir. Em meio ao caos de uma conferência, da preparação, eu já preocupada, a Ilza olha para mim com aquela carinha dela e fala assim, Grazi, o Espírito Santo falou só para a gente se divertir. Oi? Eu desesperada. Mas amém, vamos nos divertir na presença dEle, amém? Eu quero começar a palavra hoje contando uma fábula para vocês. Eu creio que vocês já conhecem essa fábula, ela é bem conhecida, mas ela está dentro do contexto que eu quero compartilhar com você. É a fábula da lebre e da tartaruga. Quem conhece? Muito famosa, né? A lebre tira o sarro da tartaruga por sua velocidade lenta. Você não chega a lugar nenhum com essa lentidão, disse ela. A tartaruga responde, na verdade, chego sim. Inclusive, eu sou bem mais rápido do que você pensa. Vamos apostar uma corrida e você vai ver. Completamente entretida, a lebre concorda. Elas definem a linha de partida e de chegada e a corrida começa. A lebre corre rapidamente até sumir de vista. E a tartaruga começa a tomar os seus primeiros passos. Para humilhar ainda mais a tartaruga, a lebre decide dar uma descansada bem próxima à linha de chegada. Ao fazer isso, o que acontece? A lebre acaba num sono. E é acordada por sua adversária, a tartaruga, que lentamente atravessa a linha. Por que eu estou contando isso para vocês hoje? Lembrando essa fábula. Porque muitas vezes nós mulheres corremos tanto que não chegamos a lugar nenhum. Não é verdade? Temos tantos afazeres, tantas coisas para a gente dar conta e a gente ri, né? Igual aquela lebre, né? Vou chegar lá na frente, vou dar conta de tudo, vou fazer isso, vou resolver, fazer acontecer. E a tartaruga passa na sua frente. E o que eu quero dizer hoje para você, chamar a atenção, é que nós mulheres estamos exercendo muitos papéis. Mas o tema do nosso encontro hoje é o quê? É o resgate do feminino sob o olhar divino. Como Deus te vê, querida? Como Ele te projetou? Para que Ele te criou? Será que nós estamos alinhados com a criação dEle? E hoje eu vou trazer um exemplo muito interessante, bem conhecido, né? E eu gostaria de orar nesse momento. Gostaria que você abrisse suas mãos. Espírito Santo, não tem nada do que eu possa dizer que convença o coração delas. Somente a sua palavra e a sua presença. Porque ela é verdade, ela traz vida. Ó Espírito Santo, nesse momento levamos cativos nossos pensamentos a Ti. Nós dizemos sim para o que você quer fazer nessa noite. Queremos cooperar com você. Por isso vem, Senhor. Vem até nós nessa noite. Porque o nosso desejo é Te ouvir. E agora, no nome de Jesus, eu declaro todas as outras vozes caladas, para que a sua voz seja soberana em nós. Nós te agradecemos, Pai. Eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor. Que não saia nada de mim, Senhor. Não saia nada dos meus lábios, que não seja as suas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O texto que eu gostaria de trazer para vocês hoje se encontra em Lucas 10, 38 a 42.
Eu vou lendo, vocês me acompanhem. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique sentada aí enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa, se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Esse texto é muito conhecido, não é mesmo? E foi tão engraçado quando Deus começou a falar essa palavra para mim. Aí, na reunião das mulheres, a Verônica falou um pedacinho. Eu falei: Senhor, você está dando a palavra, é para eu falar isso mesmo? Aí eu comecei a ficar em dúvida, mas foi um contexto diferente. Aí veio o domingo, o Isaac falou sobre o banquete lá na casa de Lázaro. Eu falei: meu Deus, Senhor, é para eu falar isso? É isso que o Senhor quer comunicar? E ele só foi confirmando, era isso mesmo. É um texto muito conhecido, mas ele tem tesouros tão preciosos para nós que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. O contexto da passagem fala sobre a família, né? Era Lázaro, Marta e Maria. Eles eram amigos de Jesus. Eles moravam numa cidade chamada Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E durante todo o ministério de Jesus na Judéia, Jesus encontrava naquela casa ali um conforto. Ele encontrava um aconchego dos seus amigos. Porque, né, nós sabemos que ele teve muita oposição ao seu ministério, foi perseguido. E quando ele chegava naquela casa, era um spa, né? Era um resort. Porque os amigos cuidavam dele, os amigos compartilhavam com ele as boas novas. E eu gostaria de focar a minha palavra na Marta, tão criticada. Não é verdade? Eu já ouvi tantas palavras sobre Marta, que ela foi criticada, sabe? E eu falei: Jesus, mas coitada de Marta, por que ela é tão criticada? O nome dela significa senhora. O nome dela significa também, deixa eu pegar aqui para falar com vocês, governanta, né, administradora. Então a gente já sabe, né, que a origem do nome da Marta condizia muito com quem ela era, né? Ela era dona daquele pedaço ali. Tudo indica que ela era a irmã mais velha. Não sabemos se ela era casada ou não. Existem alguns pesquisadores que dizem que ela era, outros não. Mas o que a gente sabe é que nesse texto de Lucas, que ela era a responsável pela casa. E nós sabemos que, para os judeus, a hospitalidade era algo que é muito apreciado. Então, toda vez que chegasse uma visita, igual lá em casa, gente, a visita, o que acontecia? Você tirava as sandálias, lavava os pés, dava um beijo na testa e derramava um óleo precioso sobre a sua cabeça. Olha que honra. Olha que honra. É igualzinho lá em casa, né? Quem frequenta a minha casa sabe que é assim, né? Mas olha só quanta coisa que era dentro dessa hospitalidade. E se a gente for pensar esse contexto, vamos lá que eu vou defender Marta. Imagina você, como a Verônica até comentou aqui, né? Ela falou do cordeiro. Você imagina, estou preparando lá um almoço para mim, para o Ricardinho e para o Cael. Não, para mim, Ricardinho e Cael, só que o Ricardinho está saindo. Chega Ricardinho com o time de futebol todinho. Você faz o quê? Você pira. Você fala: como assim? Tipo assim, você chamou para almoçar? Ou vocês vão fazer churrasco? A gente logo apela para o churrasco, né? Para a gente não ficar ali na cozinha. E lá, só que Marta convidou Jesus. Mas quem sabe quantas pessoas foram com Jesus? A gente não tem noção. E se a gente pensar que Marta, ela estava se preparando para uma festa, para a festa dos tabernáculos, que era uma festa que durava, sabe quantos dias? 8 dias. E os judeus sabiam comemorar, não é, minha gente? Eles faziam festa durante 8 dias. E você imagina aquele contexto, quanta comida rolava. E quem era responsável? Martinha. Vamos chamar Martinha. Martinha era responsável. Marta, ela era trabalhadora, ela era dinâmica, ela era esforçada. As passagens que
que Marta é recitada, falada na Bíblia, sempre fala de uma agitação de Marta. Ela era totalmente trabalhadora, esforçada. Amém? Só que o texto aqui, né, diz que ela convidou Jesus para o banquete. Marta recebe Jesus em sua casa. Porém, o que Maria faz? Podem repetir, podem falar, gente. Enquanto Marta está recebendo, Maria está sentada. E aqui há uma coisa muito interessante sobre o antagonismo dessas irmãs. Receber, né? Ela está numa fase ativa, né? Ela está fazendo algo para estar recebendo. E Maria se assenta. Assentar quer dizer você ficar numa posição que estática. Olha como tem tesouros preciosos. Demonstra o espírito do coração dessas duas irmãs. Uma recebe e a outra se assenta. Mas também não podemos criticar, né, Maria. Hoje o assunto não é Maria, né? O assunto é Marta. Marta, se imagina a situação. Ela passando de um lado para o outro e vendo Maria sentando ali. Primeiro, que não era permitida a mulher se sentar com os homens, muito menos para o ensino. E a danada da Maria está onde? Lá sentada. Então, Marta, super atarefada com tudo que ela tinha que fazer, ela ainda vê a irmã dela num lugar que não poderia estar, sem ajudá-la. Imagina como Marta ficou. Martinha. Imagina como ela se sentia responsável por toda a preparação daquele banquete. Enquanto ela fazia algo, parecia que Maria não estava fazendo nada. Nada. E eu imagino que essa percepção de Marta fez com que o coração dela ficasse o quê? Irritado, aflito. Eu tenho tanta coisa para fazer e ninguém me ajuda. Será que ninguém está me vendo aqui não? Que eu tenho que botar uma mesa, tenho que preparar o almoço, o jantar, não sei que agora é o banquete. E ninguém está fazendo nada para me ajudar, está todo mundo lá conversando. E eu aqui estou ficando ainda de fora, tendo que trabalhar. O coração aflito só gera em nós irritabilidade. Esse coração que tem que fazer um monte de coisa, dar conta de um monte de coisa, só gera em nós irritabilidade. Sabe quem diz em Provérbios 14:17? Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Não é verdade? Quem está com essa irritabilidade só vai fazer o quê? Besteira. E não é que Marta fez isso? Não é que um pouquinho mais para frente do texto, Marta não faz isso? Marta empreendeu tanta energia naquele fazer que não gerou em nada. Não gerou nada. Quer dizer, a gente vai ver para frente que gerou. Mas ali ela estava fazendo e acontecer, mas aquela energia desprendida, não estava produzindo efeito nenhum para ela. Marta se encontrava ocupada com seus afazeres. A outra versão diz que ela estava distraída. Ela então faz o quê? Por estar distraída e ocupada, ela vai até Jesus se queixar. O coração irritado faz o quê? Tolice. Ela foi até Jesus exigir alguma explicação. Ela não contém a sua frustração e fala: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Ponto de exclamação. Ela estava exigindo de Jesus uma atitude para aquela situação dela. Ela esperava o quê? Que Jesus corrigisse Maria por estar ali sentada aos pés dele. Todas nós sentimos, nos colocando no lugar dela, o quê? Ressentimento, frustração, solidão, exclusão. Muitas vezes, quando estamos tão ativas, fazendo tantas coisas, vocês não sentem isso?
Não é verdade? A gente fala, nossa, parece que eu estou sozinha fazendo alguma coisa. Parece que eu estou sozinha nessa casa. Que se eu ficar dentro do quarto, ninguém vai sentir minha falta. Se eu não for ao Connect, ninguém vai dar falta de mim. Se eu não servir ali na recepção, o pessoal não sabe. A gente fica tão frustrada quando o nosso coração está nessa agitação. Foi o que aconteceu com Marta. E ela começou o quê? Murmurar. Ela murmurou para Jesus. Poxa, diga para Maria que vai me ajudar. E o que ela faz também é chamado autojustificação. Eu vou ler para vocês o termo técnico, porque eu não queria, está tão preciso que eu não queria falar com as minhas palavras. É a falsa necessidade de explicar e justificar atitudes, ações e comportamentos, usada como pretexto para não encarar, sequer admitir o verdadeiro problema. Então eu começo a me justificar. Marta estava se justificando, mas aquilo ali escondia uma condição do coração dela. Maria estar sentada não era o verdadeiro problema dela. O verdadeiro problema de Marta era a agitação do coração dela. Então ela se justifica. E quem se justifica é o quê? Não é justificado. Eu prefiro ser justificado pelo sangue de Jesus. E você? Amém, né? E aí, quando a gente começa a se justificar, a gente começa a esconder aquilo que realmente precisa ser mudado. Né? Você fez, mas eu não fiz porque fulano ficou de me ligar. Porque fulano, a gente sempre está projetando no outro uma condição que é nossa. Essa autojustificação, ela te separa, sabe, do caminho que Deus tem para você. Podemos observar 3 aspectos que acontecem com esse coração aflito. Eu gostaria de trazer para você aqui 3 Ds. Eu quero que vocês me ajudem nisso. O primeiro D, vamos pensar em Marta. O primeiro D é distração. Marta estava completamente distraída, envolvida no quê? Nos seus muitos afazeres. E quando nós estamos totalmente envolvidas, nós ficamos preocupadas e atoladas em nossas obrigações, que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus. E por não ouvirmos, os nossos olhos começam a se focar não em Deus. Então a distração nos leva à não percepção da voz de Deus. Marta estava à frente de Jesus e ela estava distraída. Você imagina? Jesus ali na frente dela e ela estava preocupada em fazer comida. Olha só, a distração, o ponto que chegou. E hoje em dia, nós estamos num mundo completamente o quê? Acelerado. E desde a nossa queda lá no Éden, nós saímos do curso. E hoje o diabo tenta nos colocar papéis que são masculinos, não são nossos. E o que acontece com a gente? A gente fica mais atolado ainda. Que como se não bastasse, somos mãe, esposas, né? Somos profissionais e ainda a gente quer assumir o papel do nosso marido. Ficamos totalmente distraídas com esse mundo a fazer. Nós precisamos calar essas vozes, esses barulhos que impedem a nossa audição com Deus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Prossigo para o alvo, eu mantenho o quê? O foco naquilo que é importante, em Cristo, no que Ele está fazendo, no que Ele está produzindo nessa terra. Como eu posso cooperar com você, Jesus? Como eu posso fazer com você? Vamos lá, é lá que eu tenho que ir? Focado no que Ele está fazendo. Lá em Colossenses 3:2 nos diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
E nós estamos justamente fazendo o quê? O contrário. Esses dias lá no Connect, a gente estava trocando uma ideia. O que era mais difícil da gente viver a vontade de Deus aqui? E a gente, foi ouvindo as respostas e a mais assim assertiva, assim, que todo mundo depois concordou, é porque a gente está imerso nesse mundo. Não é verdade? A gente acorda, cuida da casa, vai trabalhar, paga a conta, fica preocupado com como está o rendimento do nosso filho no colégio, com aquele novo empreendimento que você está começando. Aí na hora que chega, em nome de Jesus, amém, você dorme. E esses dias eu tive a sensação de botar o relógio para despertar. Eu fiz assim, parecia que eu nem dormi. Por quê? Quando chega assim, quando a gente vai parar, já são altas horas. E ali a gente está já. Aí acorda, toca o relógio, toda a mesma coisa. Porque a gente está imerso nas coisas do mundo. Claro, queridos, a gente está aqui, a gente precisa trabalhar, a gente precisa servir. Mas eu estou falando essa palavra que antes de eu estar falando com vocês, Deus, sabe, foi lá no fundo. Eu escrevia e tomava. Porque eu sou a Marta. Eu sou Marta purinha. Quem caminha um pouquinho mais de perto comigo fala, que eu tenho essa carinha de calma, mas olha, eu não paro. Aí tem dia que eu chego em casa à noite e falo, eu não estou aguentando mais, estou fazendo muita coisa. Aí no outro dia, Grazi, você pode fazer isso? Posso. E começa tudo de novo. Aí eu falo para mim, você não falou que não ia fazer? Vocês têm essas conversas com vocês? Você não falou que não ia assumir aquele negócio? Outra responsabilidade, Graziela. Aí eu falo, outra responsabilidade. Aí é aquele lamento de novo. Mas o problema foi de quem? Meu. Que me envolvi em tantas atividades. Então, primeiro D o quê? Vocês não estão distraídos não. Muito bem. Vamos para o segundo D que aconteceu com Marta? Desânimo. Aquela situação gerou nela desânimo. E sabe o que o desânimo faz com a gente? Acaba com todas as nossas perspectivas. Ele vai lá, e ainda sacode com salto fino. O desânimo, ele tira todo o foco das nossas conquistas. Parece que a gente nunca fez nada de bom. Não é verdade? A gente não consegue olhar para trás e ver, caramba, eu cresci nisso, eu consegui evoluir nisso, eu contribuí com isso. Você só vê o quê? Fracasso. Aí você tenta olhar lá para frente e fala, só vejo fracasso, desânimo. E cada vez você vai se, paralisando. O desânimo, ele nos paralisa de viver o que Deus tem para nós. E Marta estava bem ali à frente da presença de Jesus. E ela não estava vivendo aquele momento de aprendizado, de cura, de toque. Porque a presença de Jesus, ela faz isso. E Marta estava desanimada, envolvida lá nos seus afazeres. E nós temos um exemplo, não te importas, outro exemplo da Bíblia, Elias. Depois de ele ter derrotado os profetas, o que ele faz? Ele vai chorar. Não te importas, eu quero morrer. Ele esqueceu, acabou de ter uma vitória assim que é só do céu. Ele vai para debaixo do zimbro chorar. Pediu o Senhor para tomar a vida dele. Ele se esqueceu de tudo que ele havia conquistado. E esse desânimo, ele suga, gente. Ele suga as nossas forças. E o terceiro D, então vamos lá, distração. E o terceiro, dúvida. Satanás nunca pode mentir sobre a existência de Deus. Isso aí ele não consegue. Mas sabe o que ele pode fazer dentro de você? Mentir sobre o amor de Deus. Ele quer minar esse amor de dentro do seu coração. E quando a gente ama por quê? Porque a gente é muito amado. Quando a gente sabe a nossa identidade em Deus, porque nós fomos muito amados, nós amamos.
Só que se ele tirar esse sentimento de dentro de você, você não se sentir amada por Deus, aquilo começa a gerar uma dúvida no seu coração. Será mesmo que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está vendo o que está acontecendo no meu casamento? Será que Deus não se importa com meu filho? Será? A dúvida gera esses conflitos dentro de nós. Só que Martinha, vou chamar ela assim carinhosamente, ela teve um lado bom na história. O que ela fez? Ela foi se queixar com quem? Com Jesus. Ela falou: Senhor, não te importas? Ela levou as queixas dela até Jesus. E o mais precioso disso tudo, sabe o que é? É que Jesus nos ama o suficiente para nos confrontar. Amém? Ficaram em silêncio? Ele nos ama o suficiente para nos confrontar. Foi o que aconteceu com Marta, que a gente vai ver daqui para frente. Jesus compreendeu a dor de Marta. Só que isso não o impediu de dizer o que ela precisava ouvir naquele momento. Quantas vezes nós oramos, pedimos para Deus nos responder, Ele responde, e você não gosta do que Ele fala? É só comigo que acontece isso? Às vezes, a boca do meu marido, assim, sabe? Vocês conhecem ele, ele não fala muito. Mas quando ele abre aquela boca, é tipo uma segunda mãe. Eu falo, não fala. Ele chegou essa semana para mim e falou assim, olha, se eu fosse você, eu fazia isso e isso de uma situação. Eu falei, não vou fazer. Eu falei assim, veementemente, não vou fazer. Aí eu subi, né, para o prédio que eu trabalho. Aí quando eu cheguei na minha sala, estava lá a mensagem. Se eu fosse você, eu fazia isso. Aí eu, não obstante ele ficar falando no meu ouvido, ainda ele manda mensagem. Quem conhece meu marido sabe que ele é pentelho, né? Aí eu falei, caraca. E eu falei dentro de mim, eu não vou fazer. Só que aí, né, não é o que eu quero fazer, né? E ele é autoridade também sobre a minha vida. Aí aquilo, meninas, foi começando a fazer assim, ó, no meu peito. Aí eu comecei a atender um paciente. Aí já no segundo, eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não queria fazer. Mas eu obedeci, porque eu vi que aquela ali era a voz de Deus para mim. E sabe o que aconteceu? Eu fui tão abençoada com aquilo que ele falou. Hoje, sabe, eu recebi um refrigério na minha alma. Porque eu recebi uma direção dele. E quantas vezes a gente ora? E você acha que Marta queria ouvir aquilo que Jesus disse para ela? Ela estava cheia de justiça? Não queria, não. Mas Jesus, Ele te acha preciosa. Ele vai falar o que Ele tem que falar para você, porque Ele sabe sobre a sua vida. Aonde Ele quer que você chegue, como uma mulher sarada, curada, restaurada. E a gente precisa parar, a gente precisa limpar os nossos ouvidos para ouvir o que Ele quer falar. Mesmo que não seja agradável. E posso te falar, 90% não vai ser agradável. Sabe por quê? O reino dele não é desse mundo. Quando eu tento aprender, tá? Eu falo essa frase sempre para mim. No reino de Deus, quando eu perco, é porque eu ganho. Quando eu dou, é porque eu recebo. Então, às vezes tem uma situação que eu falo, vou ter que dar. Eu falo, vou ter que dar. Por quê? Os valores são invertidos. São totalmente invertidos. A gente precisa estar submetido a essa vontade de Deus, crendo de coração, sabe, com fervor que tudo vai ficar bem. Ele sabe que é o melhor para nós. E quando a nossa prioridade está errada, fica difícil fazer a vontade de Deus, não fica? Entra, em atrito, conflito. Não bate um valor do céu com o valor da terra. Não tem, né? É compatível. Então, a gente precisa alinhar o nosso foco, né? Eu fico imaginando que daqui a um tempo eu vou ter que fazer isso. Esses dias eu vou fazer exame de vista da carteira. Sinceramente, eu achei que não ia passar. Nossa, ele começou aquela letra assim, ele... Qual a letra? Aí eu... F. Eu falava, não sabia se era E ou F. Aí eu, F. Aí ele, qual?
Gente, eu prometo, eu falei assim, ai, gente, é tudo que eu não posso fazer agora, eu tenho que reprovar esse exame, fazer um óculos, eu preciso da minha carteira, que ela está vencida. Olha, mas eu falava assim, sabe, com aquele temor, né? Então, eu fico imaginando, né? A gente precisa pegar, quando o nosso foco está no EF, a gente precisa colocar a lente de Cristo. Porque aí fica, ó, tudo nítido. Você entende, você sabe para onde vai, você tem que ficar parada, né? Não é verdade? E o que acontece então nesse momento? Jesus confronta Marta. O que ele fala para Marta? Marta, Marta. Vocês ficam imaginando a voz de Jesus? Eu sou do tempo do Fantástico Mundo de Bob. Vocês conhecem esse desenho? Gente, só eu que sou velha aqui? Fantástico Mundo de Bob. Ele lia uma história, ele desenhava aquilo tudo na mente dele. Eu sou assim. Quando eu pego essa parte assim, Jesus falando para Marta, aquele olhar dele assim, deve ter parado, né? Eu fico imaginando os olhos de Jesus, gente. Eu fico perdida ali. Eu acho que eu ficar assim, algum cachorrinho que está olhando, né? Aquele frango ali, sem piscar. E ele deve ter olhado para ela, falando: Marta, Marta, sorrindo para ela. Marta, Marta. Não é verdade? Eu fico imaginando aquela vozinha. Eu acho que a voz de Jesus mais constrangeu Marta do que outra coisa. Porque ele falou com tanto amor para ela, né? Marta, Marta. Marta, Marta. A prioridade, como eu disse, errada, ela vai te trazer agitação. E sabe o que é mais? Preocupação. O que é preocupação? Ocupação prévia, não é? Você fica ali, ó. Não sei quantos de vocês já fizeram aquele teste comportamental. Eu sou aquele C, assim. Então, assim, ó, aqui, isso aqui. Assim. Olha, eu nem levanto da cama, eu passo minha agenda toda na minha cabeça. Tá hora, eu vou fazer isso, pega não sei o que, vou trabalhar, amém. Passo tudo. Aí o que acontece durante o dia? Aí, ó, a Grazi fica, ó. Mas Deus está me tratando, né? E eu gero com isso tudo o quê? Uma preocupação. Não precisava disso. Você sabe o que você tem que fazer. Que você vai fazer o checklist de fulano, vou atender isso, vou fazer isso. E a gente gera, né? Eu trouxe uns dados para vocês, ele é um pouco antigo, mas dá para elucidar. 40% das nossas preocupações são coisas que nunca acontecerão. 40%. 30% se refere, sabe o quê? Ao passado, que não pode ser mudado. A gente está preocupada. Ai, fulano falou aquilo de mim lá atrás. Fulano fez isso comigo. Está lá, ó, 10 anos atrás. E você está no mesmo lugar, 10 anos. Sabe fazendo o quê? Ó, lambendo a ferida. Desculpa, gente, porque eu já fui assim. Preciso falar. Sabe, a gente fica lá no passado, aqui, ó, 30% das nossas preocupações, com coisa que a gente não vai poder mudar mais. 12% dizem respeito, sabe o quê? A crítica alheia. Será que hoje eu vim com essa cor aqui? Aí as meninas me produziram, a Raquel botou esse brinco aqui, eu falo, gente, não sou eu. Quem me conhece? Gente, a Cátia trocou o sapato comigo, porque eu não estava conseguindo ficar em pé no salto alto. Vocês estão rindo? Mas eu fiz isso, sabe por quê? Que eu queria estar, eu sei que o que importa é o que sai de dentro. Mas eu estou tão feliz com essa conferência, porque ela foi gerada, assim, com muito amor, né, Isa? Sabe, com muito suor. E ver hoje essa igreja aqui, eu queria estar linda para vocês. Sabe? Aí quando eu olho assim, comprei esse blazer de uma cor que não é básica para mim. Eu sou preto, branco, cinza, mas eu queria estar aqui hoje, sabe, celebrando. Não é o exterior que importa, como eu disse, mas eu queria estar aqui, sabe, hoje com vocês, assim, radiando essa alegria. E muitas vezes a gente fica assim, ai, eu falei isso? Será que eles vão falar do meu blazer, com essa cor assim? Aí depois, Graziela, você passou dessa, vamos embora. É isso aí, é esse blazer aí, vamos lá. Eu queria comprar um blazer para vir bonita para vocês. Consegui? Então tá bom. Amém, Raquel.
10% são a respeito da crítica alheia. Eu falei, eu vou falar do meu blazer, esse brinco, esse salto alto que eu não consigo nem andar. Eu vim de sandália, gente. Aquela sandália que só enfia o pé. Aí quando chegou ali, eu troquei. Minha vontade. Só que a Kate, né, veio, trocou aqui comigo, me ajudou. Agora está bem melhor. E os 10%, os próximos, são sobre a saúde. Que ela piora com o quê? Com estresse, que a gente fica preocupado. Gente, eu vou falar um exemplo para vocês que aconteceu na minha vida. Eu tinha tanto medo do meu filho vir com síndrome de Down. Estou falando sério. Tanto medo que a minha translucência deu errado. Entendeu? Quando eu fui fazer o exame, a médica falou assim, Aí eu, o quê? Ela, não gostei desse exame. Eu falei, oi? Ela falou, não gostei desse exame, vão repetir, não sei o quê, porque eu acabei de fazer o parto de um bebê que veio com igual esse resultado, ele está com síndrome de Down. Menina, aquilo, olha, gente, foi assim, um suplício na minha vida. Aí um dia eu estava chorando nesse meio tempo, aí Deus me falou, por que você pensou tanto nisso? Você não sabia do meu cuidado? Como imaginam, assim não é. Então a gente fica preocupado com a saúde, né? Se vai Covid, ai meu Deus, Covid, ai que isso aqui, ai meu cabelo está caindo. A gente começa a ficar com essa preocupação de coisas que podem acontecer com a nossa saúde que a gente fica doente. Eu trabalho com paciente. Gente, meus pacientes, eu sou fisioterapeuta. Eu estou cuidando da cabeça dos outros. Chega lá no meu consultório, não sei o quê. Aí falar do joelho, tá? Daqui 2 minutos começa. Não, porque aí aconteceu isso, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, as pessoas estão doentes. De tanta preocupação desnecessária. E os últimos 8% se referem a problemas de verdade. Esse é um problema. Então tem que gastar energia com ele. Só que eles são passíveis de solução. Olha só. Existiu algum porcento aqui que era coisas que não tinham solução, que eu falei? Não. Por que se preocupa? Estamos como Marta, nos preocupando com coisas que nem aconteceram ainda. E o que isso leva em nós? Vou puxar uma sardinha para a minha área aqui. Gera em nós o quê? Problema de pressão, problema no sistema imunológico, problema no sistema cardiovascular, que foi a pressão. As psicólogas ali podem falar melhor do que eu, essas síndromes do pânico. Tem uma síndrome que eu pesquisei, agorafobia, existe ainda essa nomenclatura? Aquela ansiedade. Preciso fazer. Isso só gera coisas ruins dentro de nós. Por isso que Jesus advertiu Marta. Por isso que ele falou, Marta, Marta. Ele deu um enfoque para essa ansiedade dela. Por isso que a Bíblia nos diz mais de 350 vezes para a gente não temer, porque nós não fomos feitas para isso. Esse temor antecipado, não temas. É quase um para cada dia do ano, não é verdade? Se a gente for parar para pensar, não temas, não temas. Ser forte, corajoso, né? Sempre fala para não temer uma palavra de coragem. Deus sabe que se a preocupação ela tomar lugar do nosso coração, isso vai prejudicar, sabe o quê? O nosso relacionamento com Ele. Ele sabe. E Ele diz para você, não temas, não temas. Vou correr aqui. E a gente vê também outro aprendizado com Marta, que quando ela foi confrontada, a Bíblia não diz mais nada a respeito. Mas e nós, quando somos confrontadas? Nós temos 2 alternativas. Receber esse confronto ou recusá-lo. Isso não é para mim, não. Quando alguém confronta a gente, o que a gente faz? A gente fala... Não, melhor dizendo. Já reparou que se a gente estiver numa roda, vamos falar das mulheres. Aí fala assim, ai, meu cabelo está tão com ponta dupla, ressecado. O que a gente faz com a gente? A gente começa a se o quê? Degradar, não é? A gente fala mal da gente o tempo todo. Já percebeu como é que isso, numa rodinha, é frequente?
Aí fala, nossa, eu tô tão gorda, essa calça tá apertada em mim. Ai, eu não consigo, eu sou preguiçosa, não consigo fazer exercício. A gente sempre está falando, se sabotando, vamos falar assim. Não é verdade? Só que, quando alguém aponta o dedo para você, você, opa, isso não é verdade. Você está gorda, hein? É ruim que eu estou gorda aqui, minha calça está larguinha. Você está preguiçosa e não foi fazer exercício. Eu não, fui ontem, você não viu na academia, não? Estava lá. Quando, cara, você fala de você o tempo todo. Quando alguém te confronta, você fica assim, ó, armada. Não é verdade? Estou falando mentira? Então, a gente precisa aprender. Eu aprendi com o Isaac, né, o nosso pastor, para quem não conhece. Ele falou uma coisa para mim que foi libertadora, que eu não gostava de confronto. Porque eu achava o confronto uma coisa ruim. Quando ele disse para mim que o confronto, a palavra no original quer dizer trazer para perto. Olha só. Então, se hoje eu te confronto com uma situação, eu quero falar assim, vem aqui para perto de mim, porque a nossa comunicação, ó, Jesus fez isso com Marta. Martinha, vem aqui para perto. Vem para perto, porque eu quero te ajudar nesse momento. Então, o confronto, principalmente de Deus, ele vai gerar em nós só plenitude. Amém? Deixa eu tentar correr um pouquinho aqui. Amém? Quantas estão sendo abençoadas? E acaba o capítulo ali de Lucas dizendo sobre o confronto. E Jesus fala o quê? Que Maria escolheu a boa parte, certo? Que a gente leu. E a gente não sabe o que aconteceu com Marta. Aí a gente vai dar um pulinho lá em João 11. João 11, eu vou falar o contexto para vocês. João 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Aquele amigo de Jesus, né? O que acontece com ele? Ele fica doente e morre. Então vamos falar sobre isso. Nesses 2 capítulos que a gente falou de Lucas e vai falar de João agora, parece que não é a mesma pessoa. Marta, ela continua assim, um pouquinho agitada, mas agora ela está com uma vulnerabilidade diferente, sabe? Ela está com uma nova fé. Algo aconteceu daquele encontro lá no banquete. A gente vai ver junto. Já havia se passado alguns meses desde que teve esse banquete. Já tinha se passado. E o que acontece? Lázaro fica doente. E Lázaro não melhorava por nada. Só que Jesus não estava presente. Então, as irmãs, o que elas fazem? Elas mandam um recado para Jesus. Ela fala assim, deixa eu pegar bem aqui. O seu amigo querido está muito doente. O seu amigo querido está muito doente. Está lá em João 11, 3. Só que Jesus, ele estava pregando numa cidade que ficava 2 dias de distância de Betânia. E Jesus, quando recebe lá o recado, ele fala o quê? Quem sabe? Essa morte não... Essa... Peraí, gente, eu perdi aqui. Peraí. A doença de Lázaro não acabará em morte. Ele fala para os discípulos, né? E Jesus tinha planos realmente com aquela doença. Ele ficou lá na cidade até ele completar o que ele tinha que completar. Agora, vamos pensar em Martinha. Como ela estaria? Gente, mandei recado para Jesus e até agora ele não apareceu. O que aconteceu? Ele é nosso amigo querido, se importa, ele vai fazer alguma coisa por Lázaro. E Jesus não apareceu. Imagina como é que Marta estava. Preocupada. E quando chega, por fim de 4 dias, o que acontece? Lázaro morre. E eles estavam lá no cortejo, vamos falar assim, e quando ela sabe que Jesus chega na cidade, o que Marta faz? Marta, que é hospitaleira, né? Lá tinha todo um funeral que é diferente do nosso, né? Que é festa também, todo mundo lá lamentando, mas está todo mundo junto. Marta sabe que Jesus chega na cidade e ela, sai correndo ao encontro dele. Ué, o que aconteceu com Marta, a hospitaleira, que fazia questão de servir os outros? Ela sai correndo e vai até Jesus.
E agora eu quero trazer para vocês mais 3 Ds, como se combatesse aqueles outros Ds ruins que eu falei. No lugar da distração, Marta vem agora, sabe com qual? Com devoção. É o contrário de distração. É um dos antônimos, vocês sabiam? De distração é devoção. Ela sai ao encontro de Jesus e ela diz, imagina com aperto, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você imagina, né? Que confusão, que dor ela devia estar sentindo. Tipo assim, poxa, se você chegasse 2 dias antes, meu irmão não teria morrido. Só 2 dias antes. Só que ela disse algo tremendo. Ela disse, mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo que pedir. Devoção. Devoção. Ela mudou a atitude dela de distração e ela foi para a devoção. Ela foi até aquele que poderia resolver aquele problema para ela. E Jesus viu a convicção de fé dela e disse, seu irmão irá ressuscitar. Imagina alívio. Ela eu sei, Senhor. No quê? Lá, né? No último dia ele vai ressuscitar. Eu sei disso, Jesus. E no lugar do dedo de desânimo, chega, sabe o que agora? A disposição. A disposição de crer que Jesus iria fazer algo muito maior. Eu sou a ressurreição e vida. E foi a esse coração aberto e receptivo que Jesus revelou toda a sua glória. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? A disposição de crer no sobrenatural. Ela tirou o foco daquele ativismo e colocou o foco em Jesus. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Os estudiosos dizem que essa foi uma das mais expressivas relações de fé. Ela falou, sim, eu sei que você é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E essa manifestação não veio da sensível e contemplativa Maria. Veio de Marta, atarefada e agitadinha. Algo mudou, não mudou? E o terceiro D, deixa eu achar aqui que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu não perdi nada. Vou correr um pouquinho aqui. E o terceiro D era o de dúvida. E o lugar de dúvida, o contrário de dúvida, sabe o que é? Decisão. Jesus pediu para abrir aquele túmulo. Aí Marta dá uma escorregadinha. Mas já cheira mal, Senhor. Aí Jesus dá aquele puxãozinho, né? O que eu te disse? Se creres, verá a glória. Aí ela, desculpa, não estou mais naquele lugar. E essa decisão dela de crer no que Deus faria, fez ela ver o sobrenatural. Né? A Marta já tinha, eu creio que ela já deve ter tido experiências de ressurreição, mas nunca como a de Lázaro, de 4 dias morto. E quando ela se abriu e decidiu tirar a dúvida e colocou a decisão, ela viu o milagre acontecendo. E não só o milagre, que já por si só é um fato muito grande, mas ela viu o irmão dela que estava morto, ressuscitou. Amém? E hoje eu trago essa pergunta. Eu não sei o que você passa hoje. Como você chegou até aqui? Como está seu coração? Se existe algo morto como Lázaro, já há 4 dias. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas a pergunta para você é, você crê? Você crê no que Deus pode fazer? Você crê? E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. O inferno tremeu e o milagre aconteceu.